cuidado, porque não é um paciente aí que está eminentemente assim, em risco de gravidade, né? Se é um hospital particular, a gente interna na UTI. Se é no SUS, a gente acaba internando na enfermaria. E se for na prova, esse paciente aí tem critério de UTI, sim, porque ele está dessaturando e tem desconforto importante. O2, hidratação, antibiótico estaria certo? Mandaram. Sim, pode aí fazer uma expansão, apesar de na pneumonia a gente não ver sinais de desidratação, só se esse paciente está vomitando muito ou se ele não está comendo. Aí o caso clínico ia falar aí desidratado, uma cruz, mas pode hidratar, não tem aí uma contraindicação à hidratação desse paciente, não. Não sei se estaria no checklist, né, hidratação, mas também não seria ponto perdido, digamos, como incorreto. Perfeito. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Na questão número 3, eu coloquei que não necessitaria de exames complementares, já que o diagnóstico é clínico. Nesse caso, eu não pontuaria? Então, você não precisa, de fato, de exames complementares. Quando é uma pneumonia, aí que dá para fazer o tratamento ambulatorial. Nesse caso, é um paciente grave. Então, neste caso, como a gente ia internar ele, a gente precisa, sim, de exame de laboratórios, né? Pelo menos aí um hemograma, uma hemocultura e uma prova inflamatória a gente pediria. E se a gente interna, a gente também pede um raio-x. Como eu falei, né? Não para fazer diagnóstico de pneumonia, mas para ver se tem aí algum sinal de complicação, como, por exemplo, um derrame pleural, um abscesso, né? Dentre outras complicações que poderia haver. Então, é mais para ver complicações do que para fazer o diagnóstico propriamente dito. Eu fico vendo, né, a discursiva e eu não consigo não desconectar ela da prova prática. Então, por exemplo, a resposta que eu escreveria seria exatamente o que eu falaria numa prova prática. Eu escreveria assim: apesar da pneumonia ou do diagnóstico de pneumonia não necessitar de exames complementares para dar o diagnóstico, né, para chegar à sua conclusão, trata-se de um paciente grave que necessita de exames para melhor conduta terapêutica, enfim. E aí eu colocaria os exames que eu solicitaria. Aí hemocultura, gasometria, e aí por aí vai. Hemograma, e enfim, aí colocaria. Exatamente isso eu falaria numa prova prática. Então, é meio que você está numa mesma resposta se resguardando, né? Por exemplo, se a resposta fosse, apesar de não né? Tá bem claro no caso clínico que a resposta não seria dizer não é necessário. O caso clínico deixou bem claro que sim, é necessário exames complementares. Mas, numa mesma frase, se você tivesse em dúvida, nossa, será que ele está perguntando do diagnóstico ou do segmento do caso clínico? Você, numa mesma frase, no mesmo texto, parágrafo, consegue explicar as duas coisas. Entendeu? Então, às vezes ficou essa dúvida aí para você. Deixa eu ver quem perguntou. Tayane. Isso. E lembrar que quando a gente interna um paciente, principalmente na pediatria, a gente leva ele para um sistema intra-hospitalar onde tem inúmeros germes, né? E principalmente o Staphylococcus aureus. Então, a partir do momento que essa criança entra para dentro do hospital, ela entra em contato com outros germes. Então, se a gente não pedir nenhum exame para ele, né, para ver como que ele entrou, depois ele entra em contato aí com outros germes, por exemplo, Staphylococcus aureus, e essa pneumonia começa a piorar, a gente teria aí base a hemocultura, o hemograma e o PCR de como ele entrou. E se ele está piorando, a gente colhe novamente e vê aí como é que está indo, se está melhorando ou está piorando. Então, internou, a gente pede sim exame e, de preferência, uma radiografia para ver se essa imagem aí não vai se complicar, se esse paciente não vai formar um derrame pleural ou pegar outro germe aí dentro do hospital que leve aí a uma pneumonia ainda mais grave. Perfeito. Acho que foram essas perguntas. Só reforçando também, pessoal, uma outra pergunta, e aí vocês, no mesmo caso clínico, lembra que é só um início ali. Você pode florear ele e colocar mais perguntas que venham da sua cabeça, inventar coisas para vocês mesmos responderem. Então, por exemplo, quais as possíveis complicações que essa criança poderia ter? E a Gabi falou, derrame pleural, poderia ter um empiema, poderia ter uma sepse, poderia ter um óbito, insuficiência respiratória.
E aí vai um monte de complicações que poderia ter. Então, você pode... Só pega o caso clínico como uma base e vai colocando aí possíveis alternativas que poderiam vir para você treinar mais e, às vezes, treinar sozinho também. Bom... Tem uma pergunta aqui, ó. Cefalosporina de terceira geração. Será que pontuava? Então, daria para brigar, viu? Porque trata pneumococo, né? Ceftriaxona é um ótimo medicamento. Trata muito rápido, é muito efetivo. Então, talvez não estaria no primeiro aí, padrão de resposta. Mas se brigasse, daria sim cefalosporina de terceira geração, porque não está errado. Não é a primeira opção, né? A gente tenta ir do mais simples e mais barato para o mais caro e o mais efetivo, mas não estaria errado aí você colocar uma cefalosporina de terceira geração, não. Da Evaninha. Beleza, muito bom, né? Então, ela quis dizer, basicamente, ceftriaxona aí, o principal nome dessa classe. Gabi, eu vou agora começar a próxima gravação e você começa de novo para a gente responder o caso clínico número 9, que corresponderia ao caso clínico número 2, mas só lembrando, lá no Clube da Discursiva a gente já tem 7 casos clínicos e a gente já parte desse número. Então, por isso que vocês veem, às vezes, caso 9, caso 10. Então, é porque a gente já tem vários casos clínicos no Clube da Discursiva e esses aqui são apenas outros e vários outros que entrarão agora na sequência. Só um minuto aí que eu vou te dar um ok. Exatamente. O pessoal sabe, comigo é lives de inúmeros casos, tanto na prática, a gente vai fazendo vários casos aí, trazendo a vida real para a prova. Com exemplos que dê para entender, né, de fato, o que está rolando. Vou começar a gravar aqui então, Gabi. Foi. Certo, vamos para o próximo caso clínico. Esse daí é um pouco mais específico, porém, prova adora, porque tem pontos chaves aí que faz você pensar no diagnóstico. Então, vamos lá. Lactente com 2 meses. Volta a falar, né? Idade na pediatria separa muita coisa. 2 meses, a gente já pensa, nossa, é bem pequena, acabou de nascer, né? O que será que com 2 meses essa criança pegou? Que bicho será que ele tem apenas com 2 meses de idade? Provavelmente não vai para a escola, o paciente fica em casa, né? Fica aí aos cuidados da mãe. Então, o que aconteceu com essa criança? Foi levada à emergência com tosse seca, persistente há 10 dias. Então, primeiramente, a tosse, ela é seca e já tem 10 dias que essa criança está tossindo. Não é um quadro agudo, não é um quadro de 3, 2 dias, é um quadro arrastadíssimo, um quadro muito arrastado, que já vem dias que essa mãe está notando que essa criança está com tosse seca. Ao exame clínico, bom estado geral, mamando bem ao seio materno. Gente, o INEP não coloca, né? Não coloca coisas aleatórias no enunciado. Então, se ele falou que está em bom estado geral, mamando bem ao seio materno, tem porquê, né? Porque lembrando que a alimentação na criança é fundamental. Criança que parou de comer, pronto, a criança não está bem. Parou de mamar, essa criança também não está bem. Já nesse caso, tem a tosse aí há 10 dias, bom estado geral e está mamando bem. Então, ponto. Ao exame apresenta frequência respiratória de 70, elevada. Tiragem intercostal, ausculta pulmonar com murmúrio vesicular audível bilateralmente, estertor scriptante do terço superior do hemitórax esquerdo e ausência de sibilos. Por que colocou a ausência de sibilos? Foi à toa? Não. Então, lembrando que todo dado tem um porquê. 2 meses até 2 anos de idade, a gente pensa muito em bronquiolite, né, causada pelo vírus essencial respiratório, na sua maioria das vezes, ou para influenza ou influenza. E o paciente, apesar de não responder muito bem ao salbutamol, ele sibila na bronquiolite. Então, a gente ausculta, é uma ausculta típica, sibilando para tudo quanto é lado. Não é asmático, porém, é o brônquio, que é pequeno, está fechado e está sibilando. Não é o caso desse paciente, então a gente já poderia aí descartar um caso de bronquiolite. Na história patológica pregressa, a mãe do paciente relata apenas episódio de conjuntivite neonatal iniciada nos dias de vida. Não estou conseguindo ler aqui, mas nos primeiros dias de vida.
e tratado com tobramicina colhido por 1 semana. Volto a falar, né? No caso clínico, colocou conjuntivite aí à toa? Não, né? Porque é um dado muito importante. Então, essa criança teve conjuntivite neonatal? A gente já começa a pensar, né? Então, conjuntivite, tosse seca, persistente há 10 dias, não tem sibilo, ótimo estado geral, mamando super bem. Baseado no diagnóstico mais provável para o caso, responda as perguntas. Cite o diagnóstico, mencione quais sinais e sintomas presentes no caso clínico corroboram a sua hipótese. Mencione, se necessário, exames complementares a serem solicitados. Mencione o agente etiológico e o tratamento e aonde ele deve ser realizado, né? Agora, o aonde deverá ser realizado? A gente já vê que o estado geral é bom, está mamando bem, tem 2 meses, a tosse é seca, não tem febre. Em nenhum momento, nesse caso clínico, cita febre. E criança, né? A gente vê aí febre. Esse caso clínico não citou que tem febre, então a gente supõe que está afebril. Então a gente já volta aí, elimina vários outros diagnósticos que com certeza estão cursando com febre. Nesse caso, não tem febre. É uma pneumonia afebril do lactente. Ana Carla já respondeu aí no chat. Então, um caso clínico muito interessante, né? E a gente vai aí desglossar o porquê desse diagnóstico. Com base nos dados, responda. Mencione quais sinais e sintomas presentes no caso clínico corroboram a hipótese diagnóstica. Tosse seca persistente há 10 dias, o paciente está febril, não mencionou febre, tem bom estado geral, boa ingesta alimentar, ausência de sibilos, conjuntivite neonatal, né, quadro arrastado, tosse, qualquer sinal aí que vocês quisessem colocar, poderiam colocar. E lembrar que é o quadro clássico aí, né, conjuntivite, quadro arrastado, tosse e um achado característico da pneumonia febril do lactente é a eosinofilia no hemograma, se solicitado, né? Que a gente vai ver aí mais para frente. Mencione, se necessário, exames complementares a serem solicitados, né? Então, aí, outro caso, né? A gente pode fazer o diagnóstico clínico de uma pneumonia febril do lactante? Pode, porém, lembrar que ele tem aí 2 meses, né? É um lactente, então, a gente fica aí com medo de que haja aí outra coisa que não esteja aí corroborando muito. Então, a gente tem que solicitar aí um hemograma e uma radiografia de tórax, porque é um bebê pequeno. E o que a gente vai ver no hemograma, né? Uma eosinofilia aí maior de 400. Dado clássico aí da pneumonia febril do lactente. Menciona o agente etiológico mais provável. Então, o caso clínico já te deu uma dica, né? Esse paciente teve aí uma conjuntivite aí que não parecia gonocócica, foi tratado com tobramicina, né? E qual é o agente principal? É a clamídia trachomatis. Lembrar que a clamídia está no trato genital feminino, né? Contato com a contaminação materna. Então, nesse caso clínico também, não foi aí o caso do nosso caso clínico, mas poderia ter colocado parto normal, criança nascida de parto normal ou cesárea com bolsa rota, né? Então, seria mais um dado que corroboraria a pneumonia febril do lactante. Paciente que passou aí no canal do parto, colonizou aí região da conjuntiva, nasofaringe, aspirou, né? E foi parar no pulmão, gerando aí pneumonia do lactante por clamídia. Então, seria mais um dado aí clínico o antecedente de ter sido parto normal ou cesárea com bolsa rota. Cesárea com bolsa íntegra, muito, muito raro, quase impossível de ter aí pneumonia febril. Mencione o tratamento e onde ele deve ser realizado, né? Bom, o tratamento, se o paciente está em bom estado geral, está comendo, está tudo ok com ele, pode ser feito em domicílio, não precisa de internar esse paciente, e a gente vai usar macrolídeo como primeira opção. Então, a gente tenta usar aí azitromicina por 3 dias, né? Fácil posologia. Lembrando que aí a azitromicina vem comprimida, a gente tem que diluir. Eritromicina também estaria aí como uma segunda opção, ou a claritromicina. Então, lembrar aí que penicilina não vai cobrir aí clamídia. Lembrar do conceito, coloquei aqui conceito-chave. Primeiramente, a pneumonia afebril do lactente é entre 1 e 3 meses.
acima de 3 meses, muito raro também, né? Porque é do bebê pequeno. Tosse seca persistente, o quadro é arrastado, não vai ter pneumonia febril do lactente em quadro de 2, 3 dias. É um quadro muito arrastado, 8, 10, 12 dias, né? O paciente está em ótimo estado geral, não tem sibilos na ausculta. Eu já vi alguns casos clínicos que colocam raros sibilos na ausculta, mas geralmente não tem sibilos. Tem antecedente de conjuntivite neonatal, história de parto vaginal, né? Afebril e tem aí uma eosinofilia no hemograma. Então, esses dados primordiais para você não errar aí na pneumonia febril do lactante. Uma patologia curta, rápida de diagnosticar, né? No caso clínico, e bem comum aí em prova, e na prova discursiva, se cair aí a chance de também acertar, souber aí os pontos-chave, a chance de acertar e tirar 10 é quase 100%. Perfeito, Gabi. Deixa eu finalizar a gravação para a gente ir para as... Bom, o pessoal começou a perguntar no YouTube. Pneumonia febril, pneumonia atípica seria correto também? Estão perguntando. Então, acho que não seria a resposta que o INEP gostaria de ler, né? Mas não deixa de ser uma pneumonia atípica. Ela é considerada, né? Ela está dentro aí da classe das pneumonias atípicas. Então, errado não estaria. Porém, não sei se o INEP consideraria, mas ela está dentro das atípicas. Nesse caso, nos exames poderia acrescentar hemocultura? Com certeza, pode solicitar hemocultura, né? Oi, prof, por ter apenas 2 meses não precisa internar? Então, fica aí no questionário, né? A gente fica se questionando, interna ou não? A Sociedade Brasileira de Pediatria coloca que a clamídia não é um agente que pode levar em uma pneumonia grave, não é algo que vai aí deixar esse paciente grave. E como a gente tem aí leitos no SUS restrito, a gente prefere não internar a pneumonia febril do lactente, né, por clamídia, porque sabe que o curso dela é um pouco mais insidioso, a tendência em melhorar aí em 48 horas com a azitromicina é muito bom, então a gente orienta o paciente aí, se piorar, né, se apresentar algum outro sintomas, em retornar em 48 horas ou antes. Então a gente geralmente não interna. Aceitaríamos pneumonia do lactente ou pneumonia por clamídia? Ah, com certeza. Eu consideraria fácil pneumonia do lactente ou pneumonia por clamídia. Não está errado. Pessoal, só lembrando, isso é o que a gente consideraria, mas assim, para não ter nenhum erro no dia da prova, se cair essa questão aqui, você vai colocar pneumonia afebril do lactente, e essa é a resposta igual a doutora Gabriela explicou, né? É o mais correto. Vitor Hugo, gostei, hein? A pneumonia por ureoplasma poderia ser um dos causadores? Com certeza, né? É o segundo agente mais comum, mas na prova pode ter certeza que o que vai querer de vocês aí é falar da clamídia trachomatis, que é aí 80%, mas o ureoplasma também causa pneumonia febril, em baixa incidência, mas está corretíssimo, viu? Você tem alguma maneira de lembrar que é por clamídia, essa pneumonia? A gente pode bolar alguma maneira, mas não sei, a gente pensa aí algo que dê para lembrar. Aí estão mais em dúvida agora também em relação ao tratamento ambulatorial ou internado. Exatamente, né? Como eu falei ali em cima, a clamídia não causa aí gravidade para internar, mas tem 2 meses, né? E geralmente ocorre em menores de 3 meses. Então fica ponderando muito, mas a literatura, né? A SBP e o Ministério da Saúde fala que pode ser tratamento ambulatorial pelo estado geral do paciente e pelo tratamento em si, que é a azitromicina que dá para fazer em casa.
Não, melhorando o retorno aí precoce, pode colocar na questão, né? O caso clínico de clamídia, geralmente o paciente vai estar muito bem, então é desnecessário internar, apesar de ter 2 meses. Diferente aí do pneumococo, da pneumonia lobar, que ele está desconfortável, né? Que pode levar aí um desconforto bem rápido, e aí a gente tem que correr com esse paciente. A clamídia é mais suave. Eu acho que o pessoal mandou aí boas coisas, né? Da clamídia da conjuntivite. Lembrar que esses primeiros meses, igual a Gabi falou, principalmente da flora do trato ali genital, né, da mulher, a listéria, streptococcus, o H-Lact, né, e são principais causadores aí de também sepse e tudo mais. São alguns agentes que podem aparecer, mas aqui realmente a clamídia trachomatis tem que lembrar. Exatamente. Essa questão é muito clássica, né? Muito clássica, cai muito em prova, muito em prova. Muito. Lactente afebril com antecedente conjuntivite não tem outra resposta. Beleza, pessoal. Gostaram? Mais uma aulinha aqui do Clube da Discursiva. Novamente, né? Só para reforçar. Deixa eu abrir a câmera aqui também. Isso aqui é uma prévia, né, do que a gente vai fazer nos meses de janeiro e fevereiro. Na verdade, até os meses de janeiro e fevereiro, a gente toma mais tempo para ensinar muito ali, para ver as respostas dos alunos, para conversar sobre. Então, aproveitem as lives, aproveitem esses conteúdos gratuitos, tá? Porque e vão se preparando aí, né, para o lançamento que a gente vai ter semana que vem, porque realmente eu tenho certeza que todos que participarem, né, dessa turma com a gente, dessa primeira turma aí de 2025 do Clube da Discursiva, vão ganhar muitos pontos na prova discursiva. Tudo bem? Então, isso aqui é um pequeno pedaço aí do que de fato é o Clube da Discursiva, e vocês já vão tendo gostinho e vão conseguindo decidir aí ao longo de dezembro, que eu tenho certeza que vocês estarão também juntos aí com a gente em janeiro e fevereiro, tá bom? Realmente, Débora, esse diagnóstico aí vai ficar para depois. O pessoal tá louco querendo saber o diagnóstico do 3 e do 4. Tem, quem sabe, uma parte 2 aí, porque esses 2 casos também são bem legais. Beleza. Aprendi que sempre que tem conjuntivite, se for lactente na questão, o agente é clamídia. Perfeito. É essa pegada, a gente olhar a idade, tempo, coisas que tem associado e jogar aí no diagnóstico. Perfeito. Ó, legal. O Daniel Tito falou, boa classe, boa aula, né? Gostei. Primeira vez que assisti vocês. Perfeito. Muito bom, né? Aproveite para ver as próximas e as que já estão gravadas no YouTube, lembrando que elas vão sair do ar no final do mês de dezembro. Mas esse é o nosso time, né? Um time que ama muito o que faz, que passou pelo processo de revalidação